Pessoal, bem-vindos à Sala Sênior. Como vocês podem observar, os ambientes montessorianos são bem tranquilos. A gente não tem paredes brilhantes, coisas em movimento ou muito ruído. O que chama a atenção aqui são os materiais e a atividade. A sala e toda a dinâmica que acontece aqui dentro se dobra às demandas pedagógicas e neurológicas da criança, aos seus processos de aprendizagem e aos períodos sensíveis que a criança de 3 a 6 anos está manifestando. Entre eles, como uma novidade, o período sensível da matemática, da leitura e da escrita. Os materiais montessorianos têm uma característica super bacana, o chamado controle de erro. O que é o controle de erro, pessoal? Cada material consegue conversar com a criança, dando uma dica para ela se ela está ou não alcançando o objetivo que ela queria. Esse aqui, por exemplo, se a criança que está trabalhando nesse material faz um encaixe errado, ela percebe que cedo ou tarde o material não é concluído. Ninguém precisa chegar para ela e falar: olha, você não está fazendo certo. Ela, por ela, interagindo com o material, tem condições de perceber que algo não está indo bem, avaliar o trabalho dela e no tempo dela, depois de poder errar quantas vezes forem necessárias, ela mesma encontra a solução. Quando ela olha para trás, o que ela vê? Ela vê que houveram desafios, que houveram dificuldades, mas que ela conseguiu concluir. Outra característica importante do processo de aprendizado da criança é o trabalho com as mãos, o trabalho no concreto. Aqui a gente pode ver um exemplo no famoso gabinete de potências, onde a gente consegue enxergar o que é o numeral, o 5, por exemplo, o que é o 5 ao quadrado, aqui. Como é que eu formo esse quadrado a partir do numeral 5? Então a criança pode vir trabalhando manualmente no tempo dela e entender o que é de fato, no concreto, o número ao quadrado. Eu estou vendo isso aqui, eu estou montando isso aqui com as minhas próprias mãos. E a partir daqui, o numeral ao cubo. Forma um cubo mesmo. Quantas vezes, pessoal, eu apresento essa sala para alguém e a pessoa fala: nossa, isso aqui parece tão legal, até matemática, que é um negócio que eu não gosto, porque eu não entendo nada. Sabe por que geralmente a gente decide que a gente não gosta, porque a gente não entende nada? Porque a gente pegou o bonde andando, porque a gente sentou para entender alguma coisa de uma forma que não era natural do nosso cérebro. O nosso cérebro, especialmente na infância, ele precisa do concreto, ele precisa da visualização. E é muito importante a gente lembrar também que o concreto vem a ser o melhor amigo do abstrato. Uma vez que eu entendo as coisas dessa forma fisiológica, que a criança pode manipular, que ela pode enxergar, aquele percurso cerebral se estabelece. Eu não tenho como representar no concreto o que é o 5 à quarta, o 5 à décima, mas o caminho de entendimento já foi formado de uma forma bastante natural. E 2, o mais importante, o encantamento pela matemática, o encantamento pela aprendizagem. A criança decide que ela gosta disso e que ela entendeu isso e que agora eu quero mais. Então, o abstrato vem como uma representação de algo que para mim agora já é familiar e, melhor que isso, já é algo que eu gosto. Um aspecto muito importante da metodologia, que gera muita curiosidade, é o que nós chamamos de oportunidade de escolha. No momento que a criança entra na sala, ela não vai cumprir um cronograma, 9 horas, aula tal, 10 horas, aula tal. Todas as atividades, as áreas de conhecimento, elas já estão dispostas e disponíveis aqui no ambiente. E por que isso é importante, pessoal? Quando eu olho uma criança, eu não tenho como saber qual é o período sensível que está se manifestando naquele momento. Quando a criança tem a oportunidade de escolher, ela vai buscar no ambiente um material, uma atividade ou uma experiência
que case com essa demanda. Então, uma criança que está atravessando o período sensível da escrita, da leitura, da matemática, ela já começa a buscar no ambiente algum recurso que dê a ela a experiência, para ela provar as hipóteses dela, para ela entender a curiosidade que ela está sentindo em relação àquilo. E por que isso é muito importante? Porque quando a criança tem a oportunidade de trabalhar nesse pico de interesse por alguma área, ela se dedica e ela se concentra. O processo de concentração é um processo extremamente rico. É uma habilidade de sistema inibitório. E por que isso é importante? Por dois motivos. Primeiro, quando uma criança está concentrada, eu sei dizer que aquele material está respondendo a uma demanda dela, uma demanda pedagógica. Segundo, quando eu exercito a minha função executiva inibitória dentro de um processo de concentração, eu estou trabalhando todas as minhas funções cognitivas ligadas não só à aprendizagem, mas também processos socioemocionais. Então a gente sabe que a criança está engajada e que ela está desenvolvendo uma gama enorme de processos cognitivos. E eu sei também, a partir da observação do comportamento da criança, o que eu vou apresentar dentro disso, o que a gente vai trabalhar dentro dessa área. Eu tenho a cooperação da criança. A criança quer estar ali. Ela está me puxando para entender mais. E é muito bacana, porque não tem só o impacto de aprendizagem, mas principalmente o impacto emocional, autorregulação e autoconcentração. Bem-vindos ao Lab, o laboratório aqui da Sala Sênior. As crianças vão ficar em torno de 2 horas por dia aqui no laboratório. Fazendo o quê? Primeiro, muitas experiências químicas, com cores, com bicarbonato, com vinagre, experiências físicas, com acústica, com eletromagnetismo. A gente vai trazer muitos jogos de estratégia, como xadrez, damas, e a gente vai trazer também muita música e muita arte. Então aqui é um espaço bem dinâmico, tem propostas bem diferentes de acordo com o semestre, de acordo com a demanda da turma. É um espaço muito rico, muito vivo e que as crianças colaboram bastante também. Então se a gente tem curiosidade em relação a vulcões, vamos fazer uma experiência para ver como é que ele funciona, vamos colocar a mão na massa e entender como é que as coisas funcionam num laboratório de verdade.